Sabe quando a gente pensa em bombeiros, a primeira imagem é força bruta, certo? Água para todo lado. Mas a verdade é que o combate a incêndios vai muito, mas muito além disso. É pura engenharia de precisão. É sobre pegar a fúria da água e transformá-la numa ferramenta quase cirúrgica que salva vidas. E é exatamente essa a grande questão, né? Como que essa força toda se torna algo tão preciso? É isso que a gente vai descobrir hoje. Vamos seguir o caminho completo da água, desde a fonte até chegar nas chamas, desvendando toda a tecnologia por trás de cada etapa. Então, bora lá. A gente dividiu essa nossa análise em 4 partes, para ficar bem claro. Primeiro, uma visão geral dessa jornada da água. Depois, a gente vê como ela sai da fonte e vai para a bomba. Em seguida, como ela ganha aquela pressão toda para chegar no fogo. E para fechar, as ferramentas incríveis que transformam a água na arma certa para cada tipo de combate. Então, para começar, é super importante a gente entender que tudo funciona como um sistema. Vamos dar uma olhada nesse panorama geral. O ponto principal é esse aqui. Nada funciona sozinho. É tudo um sistema interligado, sabe? Pensa numa corrente. Cada equipamento, desde a mangueira até a pontinha do esguicho, é um elo fundamental. Se um falhar, tudo pode dar errado. É tudo projetado para funcionar em perfeita harmonia. E o começo de tudo é aqui. O primeiro grande desafio. Como é que se tira a água, seja de um hidrante, de um lago ou de um rio, e leva ela para dentro da bomba do caminhão? É aqui que a gente entra na fase que é, olha, crucial, a fase de sucção. E a peça-chave para isso tem nome. É o mangote. Para facilitar, imagina que ele é tipo o canudo gigante do caminhão de bombeiros. A função dele é uma só, bem direta: sugar um volume absurdo de água da fonte e levar direto para a bomba. Só que aí vem o pulo do gato da engenharia. Quando você suga a água com tanta força, cria uma pressão negativa, um vácuo mesmo, dentro da mangueira. Agora, se fosse uma mangueira comum, dessas de jatim, ela ia amassar na hora, ia colapsar com a pressão de fora e pronto, o fluxo de água pararia completamente. E a solução para isso é simplesmente brilhante. O mangote é todo reforçado por dentro com anéis bem rígidos. Eles funcionam como se fosse um esqueleto, sabe? Isso impede que a mangueira amasse, que ela achate, garantindo que a água continue fluindo para a bomba sem parar, não importa o quão forte seja a sucção. Beleza, a água já está na bomba. E aí? O que acontece agora? Bom, agora a física se inverte totalmente. A gente para de sugar e começa a empurrar. E não é empurrar de qualquer jeito, é com uma força tremenda em direção ao fogo. Entramos na fase de entrega, em altíssima pressão. E para essa missão entram em cena os mangotinhos. É interessante pensar nisso. Se o mangote foi projetado para aguentar a pressão de fora para dentro, o mangotinho é o exato oposto. Ele é feito para aguentar uma pressão interna absurda, de dentro para fora. São eles que levam a água da bomba até a linha de frente do combate. Olha, antes da gente ir para a parte final, que é onde a mágica realmente acontece, um pedido rápido. Se essa viagem pela engenharia do combate a incêndios está sendo legal, está sendo interessante, que tal deixar um like e se inscrever no canal? É super rápido e ajuda a gente demais a continuar trazendo mais análises como essa. Certo, vamos agora para a ponta da lança, para a fase de aplicação. A água pressurizada chegou até o bombeiro. E agora? Como ela vai ser usada? É aqui que a gente conhece a peça final e talvez a mais versátil de todo o sistema, os esguichos. Basicamente, o esguicho é o que transforma aquele jato bruto de água em uma ferramenta de combate. Pensa bem, é ele que vai dar forma, que vai dar direção e, o mais importante, controle ao jato de água, adaptando ele para cada tipo de incêndio. E quando o desafio é gigante, a gente precisa da artilharia pesada. Aí entra o esguicho canhão. O nome já entrega, né? É para quando você precisa de um volume de água absurdo, lançado muito, muito longe. Perfeito para aqueles incêndios industriais ou em estruturas enormes. Mas nem sempre é só sobre força bruta. Às vezes, o segredo é a versatilidade, e é aí que brilha o esguicho regulável. Com um ajuste simples, o bombeiro pode criar um jato compacto, sólido, que funciona como uma lança de água, para perfurar e alcançar o coração do incêndio. Ou, com outro giro, ele cria um jato neblinado, que é tipo uma cortina de água, perfeita para absorver o calor do ambiente e proteger a própria equipe. E quando a água pura não adianta, como num incêndio com gasolina, por exemplo, aí a gente usa espuma. E para isso existe o esguicho gerador de espuma. A ciência por trás disso é fascinante. É o chamado efeito Venturi. Basicamente, a mistura de água com um líquido especial passa bem rápido por um funil,
Um tubo que se estreita. Essa velocidade toda cria um vácuo que puxa o ar para dentro. Essa mistura de ar, água e o líquido gerador é o que cria a espuma que a gente vê, que abafa o fogo. Agora, vamos pensar em ambientes fechados, tipo uma casa ou uma loja. Aí o jogo muda. A precisão é tudo, até para não destruir o que não foi queimado. É para isso que existe o esguicho de alta pressão, que todo mundo chama de pistola. A grande sacada dele é pulverizar a água, sabe? Transformar ela em gotículas minúsculas, quase uma névoa. E essa pulverização não é fraca, não. Ela acontece sob uma pressão gigantesca que pode chegar a 600 libras. Por que isso é tão bom? Porque ao quebrar água em gotículas, você aumenta muito a área de contato dela com o calor. O resultado, ela resfria o ambiente de uma forma super eficiente e, de quebra, usa bem menos água. E não é só isso. Essa pistola dá um controle de fluxo super preciso para o bombeiro. Ele consegue ajustar a vazão, quantos galões por minuto ele quer usar, para aplicar a quantidade certinha de água. Nem mais, para não causar inundação, nem menos para apagar o fogo. É a combinação ideal de poder com controle. Então, o ponto principal que fica de tudo isso é o seguinte: combater incêndios hoje em dia é um trabalho de alta especialização. Dos mangotes que aguentam o vácuo até os esguichos que fazem espuma ou uma névoa super fina, cada ferramenta é uma solução de engenharia pensada para um problema específico. No fim das contas, é a ciência sendo usada para domar um dos elementos mais poderosos da natureza. E aí, curtiu essa análise? Se ela te ajudou a entender um pouco melhor esse universo fascinante, a melhor forma de dar uma força para o nosso trabalho é se inscrevendo no canal e ativando o sininho, as notificações para não perder as próximas explicações que vêm por aí. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Hoje, a gente viu ferramentas que já são incríveis, mas a tecnologia não para, né? Com tudo que está acontecendo em ciência dos materiais, automação, inteligência artificial, fica a pergunta: qual vai ser o próximo grande salto? Como será que a engenharia vai evoluir ainda mais para controlar o poder da água de um jeito ainda mais eficiente e principalmente mais seguro?